explorarmos o mundo, descobrimos que existem formas de beleza ainda mais únicas e brilhantes que precisam ser vistas para serem acreditadas. Desde as incríveis placas labiais da África até a tribo Karen e seus pescoços extraordinariamente longos, vamos dar uma olhada nos padrões de beleza incomuns de todo o mundo. Placa labial. Na Amazônia e várias partes da África, a modificação corporal tem sido parte da expressão cultural e tradição. Por exemplo, a perfuração labial para o uso de joias, conhecida como labi, já foi popular entre jovens mulheres negras na África. Desde os olhos e ouvidos até outras partes do corpo, piercings têm sido uma maneira para as pessoas realçarem sua aparência há séculos. Dados históricos indicam que as perfurações labiais como forma de ornamentação originaram-se independentemente em várias regiões, incluindo o Sudão, Ária e Etiópia em torno de 8.700 a.C., Mesoamérica em 1500 a.C. e na costa do Equador em 500 a.C. Atualmente, essa prática ainda é realizada por algumas comunidades na África e em alguns lugares da América do Sul. Uma dessas comunidades é a tribo Mursi, na Etiópia, que também é conhecida como Mun. Eles são um grupo de pastores, principalmente encontrados na remota região de Debubo-Moone, cercada por montanhas e situada entre o rio Omo e seu afluente, o rio Mago. As mulheres da tribo Mursi geralmente têm os lábios cortados por volta dos 15 ou 16 anos, e uma pequena placa de argila é inserida. Com o tempo, placas maiores substituem as menores, esticando ainda mais o lábio. O tamanho da placa até desempenha um papel no valor de uma mulher antes do casamento. No entanto, essas placas labiais não são usadas o tempo todo, pois são pesadas e podem ser desconfortáveis. As mulheres Mursi as usam apenas por curtos períodos. Mesmo assim, são um aspecto significativo da cultura da tribo. Pescoço longo. A tribo Karen, às vezes chamada de grupo de pescoço longo, originou-se de Burma e fugiu para a Tailândia devido a conflitos e violência. Eles ganharam fama mundial por sua tradição única. As mulheres da tribo usam anéis de ouro ao redor de seus pescoços a partir dos 5 anos de idade. Uma menina recebe seu primeiro anel e, em seguida, adiciona outro a cada ano até completar 21 anos. Essas mulheres, frequentemente chamadas de senhoras dragão ou pescoços longos, têm pescoços alongados devido a essa prática. Alguns na comunidade Karen acreditam que um pescoço mais longo realça a beleza de uma mulher. Até recentemente, o povo Karen enfrentava restrições de movimento e não podia acessar escolas ou instalações de saúde. Embora as condições estejam melhorando gradualmente, eles ainda estão limitados a permanecer em áreas designadas se desejarem permanecer na Tailândia. Quanto aos anéis de ouro, uma menina recebe seu primeiro aos 5 anos e a coleção cresce anualmente até os 21 anos. Os anéis só são removidos por algumas horas uma vez por ano, e mesmo isso é um evento significativo. Se ficarem sem os anéis por um período mais longo, há risco de lesão no pescoço. Essa cerimônia é um evento exclusivamente feminino dentro do grupo. Atualmente, as comunidades Karen são encontradas apenas em Burma e no norte da Tailândia, então você não as encontrará em nenhum outro lugar do mundo. Geisha. Aisa é uma artista tradicional japonesa. Ela geralmente é altamente treinada em uma variedade de artes. Geisha, na verdade, se traduz para algo como o artista de performance ou em inglês. No Japão Ocidental, como em Kyoto, elas são conhecidas como Ojeiko, mas na região de Kanto, em torno de Tóquio, são chamadas de Ojeiji. No entanto, para a maioria das pessoas em Tóquio e além, o termo geisha é o mais conhecido. Normalmente, geishas são contratadas para entretenimento em eventos como banquetes, jantares e festas, principalmente frequentados por homens. Elas demonstram seus talentos através da dança ao som do shamisen, um instrumento de cordas japonês, jogam jogos divertidos e participam de conversas habilidosas, entre outras coisas. Esses encontros frequentemente ocorrem em um ryokan, um restaurante japonês tradicional, ou em uma oshaya, uma casa de chá. Os convidados pagam uma taxa fixa por hora pela experiência.
Há muitos anos, o treinamento para se tornar uma miko ou aprendiz de geisha começaria tão jovem quanto aos 3 ou 5 anos. Atualmente, o treinamento começa mais tarde, aos 15 ou 16 anos em Kyoto e aos 18 em Tóquio. O conceito de geisha existe desde antes do século XVIII, inicialmente aparecendo nos distritos de prazer do Japão. Curiosamente, as primeiras geishas eram, na verdade, homens conhecidos como otaikomushi ou ooka, que atuavam como portadores de tambores ou bufões. Tribos Masai. Seus lóbulos auriculares alongados. Vamos explorar o fascinante mundo das tribos africanas, e falar sobre algo muito legal, os lóbulos auriculares alongados do povo Masai. Essa é uma prática tradicional que os destaca muito. Eles têm um estilo único em que esticam os lóbulos auriculares usando diferentes materiais, como pedras ou galhos, e até os adornam com contas vibrantes para representar sua cultura. Mesmo que a influência ocidental tenha trazido muitas mudanças para essas pessoas, alguns ainda exibem seus lóbulos auriculares alongados. Uma das primeiras coisas que você pode notar sobre os Masai são esses lóbulos alongados, que podem ser em um ou em ambos os lados. Quando alongados até certo ponto, esses lóbulos podem ser dobrados sobre o topo da orelha para ocasiões especiais. Frequentemente, eles adornam esses lóbulos com contas ou pesos feitos de contas para esticar os lóbulos auriculares. Eles utilizam materiais como madeira, às vezes na forma de galhos, ou até mesmo estojos vazios de filme, embora isso seja obviamente um toque mais moderno. Entusiastas de modificações corporais também podem observar que, às vezes, outra parte da orelha é removida, conferindo ao lóbulo alongado uma aparência única. Outra perfuração notável é no hélix, ou borda da orelha, onde fios ou cordões com contas são frequentemente enrolados. Esses aros com contas balançam ao ritmo da música durante as danças, criando um efeito muito legal. Pessoas com chifres longos. A China tem uma população bastante grande. Como todos sabemos, era de cerca de 1,3 bilhão de pessoas na última contagem, e entre essa enorme população, existem 56 grupos étnicos minoritários espalhados por suas províncias. Um dos maiores entre esses grupos minoritários é conhecido como o povo Mel. Eles residem principalmente em áreas montanhosas na região sudoeste da China. Com o tempo, à medida que migravam dentro dessa área, várias tribos se ramificaram do clã principal Mel. Ao fazer isso, cada subclã desenvolveu suas próprias tradições únicas. Essas tribos separadas foram na verdade nomeadas com base no estilo de suas roupas. Uma dessas tribos é a Shonxiao Mel, que vive perto da vila de Longa. O nome Shonxiao, que se traduz para os chifres longos ou em inglês, origina-se do costume em que as mulheres da tribo usam cocares em forma de chifre para eventos significativos. O mundo exterior só ficou sabendo sobre eles em 1994, quando uma rodovia para Longa foi construída, abrindo acesso a essa comunidade. Durante festivais e outras ocasiões especiais, as mulheres criam cocares elaborados que incorporam esses chifres longos característicos. Inicialmente, os chifres são colados em seus cabelos naturais. Em seguida, um coque cuidadosamente organizado, feito de linho, lã e cabelo ancestral, é envolvido em torno do chifre em uma formação de 8. Finalmente, uma fita geométrica branca é usada para fixar o cabelo no chifre. Esse cocar distintivo, usado junto com trajes tradicionais, é uma visão comum em seus festivais. Tribo Kara na Etiópia. Os Kara, por vezes grafados como Karo, são um grupo étnico que reside ao longo do rio Tel na Etiópia. Enquanto compartilham semelhanças com grupos vizinhos, como os Hemer, eles também têm características distintas que os diferenciam. Por exemplo, assim como os Hemer, alguns homens Kara exibem penteados intricados, trançando firmemente o cabelo ao redor dos calcanhares em um formato semelhante a um chignon e revestindo-o com giz e manteiga, transformando-o em algo que se assemelha mais a uma escultura do que a um penteado. Um aspecto único dos Kara é que tanto homens quanto mulheres se envolvem na pintura corporal e facial para cerimônias especiais ou visitas importantes. Eles buscam criar desenhos que imitam animais locais, como a onça pintada ou o padrão das penas de galinha de Angola.
Os pigmentos que usam são todos provenientes de seu ambiente, em branco do gesso, preto da poeira fria, amarelo de rochas minerais e vermelho da poeira de ferro. Criar esses designs de pintura corporal é um processo detalhado, com padrões que variam de simples pontos a desenhos complexos como impressões de mãos, círculos, linhas e espirais, alguns até imitando a forma de um esqueleto. As cores base utilizadas são o amarelo e o branco, preenchidos com várias linhas e listras. Essa pintura corporal serve a diferentes funções. No primeiro, ela aprimora o apelo estético para atrair o sexo oposto. O segundo, ela tem o objetivo de intimidar, conferindo-lhes uma aparência temível que pode dissuadir inimigos.